Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Quero ler com você apenas 2 versículos, mas certamente a nossa reflexão pairará em torno de um contexto um pouquinho mais amplo, mas a título de partida, nós leremos apenas 2 versículos. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Queremos agradecer a presença de cada pessoa que está conosco nessa noite, visitas pela primeira vez também, sejam muito bem-vindos. Eu tenho ali ao lado do Lion, amiga do Lion, Vanessa, conheço apenas por WhatsApp, seja bem-vinda, Vanessa. Temos a senhora ali também no final da fila, ainda não peguei o nome dela, mas seja bem-vinda também. Deus abençoe a todos. Os demais irmãos que estão conosco também através das mídias, se for pela primeira vez, receba o nosso muito bem-vindo. Deus abençoe muito a sua vida. Continue com a palavra de Deus sendo o guia, o norte, a bússola que guie realmente a sua vida. Voltando, segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Quero ler com você apenas os versos 3 a 5. 3 a 5. Diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Irmãos, a história continua, é uma história fantástica da manifestação do poder de Deus, trazendo liberdade ou libertação num contexto de opressão, de guerra, de conflito ao povo de Israel. Quero guardar conosco esses versículos como porta de entrada, como meio de darmos início à nossa reflexão nesta noite, mas como dito, nós caminharemos um pouco no contexto e mais amplamente na Escritura. Diz uma certa lenda que a águia é uma ave extremamente especial. Ela é uma das aves que mais vive. Ela chega a viver 70, 80 anos e é a que voa mais alto. Mas para que isso aconteça, é necessário que ela renove as suas forças. Essa expressão, renovar as forças como a águia, você vai encontrá-la pelo menos 2 ou 3 vezes nas Escrituras. Então não é apenas uma questão lendária, mas de fato a águia, há momentos onde ela tem um princípio de renovação. Mas a lenda, conta-se que nem todas elas têm coragem de passar por esse processo de transformação, de renovação das suas forças. Quando chegam por volta dos seus 35, 40 anos de vida, metade do seu tempo de existência, elas já estão com as penas velhas. Os canos das penas já estão endurecidos, ressecados de tanto exercitar, e ela precisa então de mais força, e aquelas penas velhas se tornam pesadas e difíceis de voar com a mesma destreza de antes. Ela então tem as suas unhas também já velhas, emborcadas, o seu bico já comprido, também encurvado, e ela passa a viver momentos de dificuldade de sobrevivência. O que ela faz? De acordo com a lenda, ela então procura uma localidade, um buraco numa rocha, um lugar bem protegido, e ela faz ali, ela constrói ali um novo ninho, um novo habitat. E naquele lugar, próximo a essa rocha alta, esse lugar de proteção, ela começa então um processo de renovação, de transformação no seu corpo. Ela começa a arranhar com as unhas as pedras, até que quebre o máximo possível, arranque as unhas. Ela começa a bater com o bico também, quebrando e destruindo ali o seu bico. Antes disso, ela tinha arrancado já aquelas penas velhas e ressecadas, e ela fica ali num momento muito aflitivo. Diz a lenda que as outras águias vêm cuidar dela nesse período, trazendo o alimento que ela precisa. Mais ou menos 150, 180 dias depois,
as penas já nasceram novas, as unhas já cresceram e estão sendo moduladas ou moldadas, o bico já está num processo de renovação, e ela entra agora então no que se chama o voo da renovação da águia. Diz a história que ela vai voar e vai subir numa subida íngreme no ar, o máximo que ela consegue, e depois ela desce num profundo mergulho e entra de cabeça no mar, entrando também o máximo que pode, e quando ela sai desse mergulho renovador, ela é uma nova ave. Ela está pronta e preparada para viver mais outros 35 a 40 anos. Até onde tudo isso é uma verdade, ou até onde tudo isso é uma lenda, fica aí também a guisa de pesquisa para cada um de nós. Por isso eu prefiro contar como sendo mais uma lenda do que de fato uma continuidade histórica aí na vida da águia. Meus irmãos, eu quero voltar com você para lembrar que muitas vezes os crentes também precisam de renovação. Às vezes a nossa caminhada na vida cristã, os problemas que nos surgem, as dificuldades que nos aparecem, as tribulações que nos atropelam durante a caminhada, muitas vezes também nos fazem cansados, desanimados. E a Escritura vai dizer lá no texto de Isaías, é um texto que você conhece tão bem quanto eu, Isaías 40, 31, diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, e eles confiam no Senhor, renovando a sua força. O nosso renovar de forças, então, está no Senhor nosso Deus. Eu quero voltar com você um pouco aqui no contexto que cerca esta história. Por volta dos meados do século IX, mais ou menos ano 840, 850 a.C., em Israel reinava Jorão. Esses nomes a gente pouco passa por eles, e quem sabe a gente tem poucas ligações para saber quem era Jorão. Mas se você for à cata da história, Jorão era filho de Acabe. Acabe já é um rei mais conhecido, né? Então Jorão era filho de Acabe. Acabe foi um rei perverso, cruel. Acabe é aquele que manda matar Nabote para roubar dele a sua chácara, que era adjacente ali à área do palácio, porque ele cobiçou o jardim, cobiçou o pomar que havia e quis para si. Não vamos lembrar de toda a história do Acabe, mas Jorão era filho desse perverso rei. Volta aí no capítulo 6, só para uma questão de contextualização, versículo 31 e 32. Capítulo 6, versículo 31 e 32, diz assim: disse o rei, esse rei é Jorão, disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Olha a perversidade desse rei, queria cortar a cabeça do profeta Eliseu. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E a história continua. Eu queria apenas lembrar a você que esse é o contexto de um rei perverso e mau, que era Jorão, seguindo a mesma perversidade do seu pai, atentando contra a vida de pessoas justas, atentando contra a vida daqueles que proclamavam a palavra de Deus. Se você percebe no versículo 32, Eliseu diz: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. É a identificação aqui do homicida como sendo Acabe, aquele que manda matar de maneira traiçoeira, injusta e cruel o Nabote. Então, meus irmãos, nesse período Israel estava sob o poder dos sírios, e os sírios já havia dominado de certa forma o povo de Israel, e estava agora cobrando altos tributos, ou seja, para eles continuarem com certas liberdades, tinham que pagar altos tributos ao reino da Síria todos os anos. E várias foram as tentativas de se livrar desse domínio dos sírios por parte de Israel. Um cerco então foi feito pelos sírios em torno de Samaria, a capital de Israel, e tinha o propósito de levar a cidade à morte, ou ela se rendesse então às forças dos sírios. Do outro lado, do lado de dentro, nós vamos encontrar fome,
morte, desespero, enquanto do lado de fora, 4 leprosos estavam também igualmente famintos, condenados a morrer, alijados da sociedade pela doença que eles carregavam. Se você se lembra, os leprosos não eram bem-vindos no meio da sociedade. Quando aparecia lepra em alguém, esse tal tinha que se dirigir ao sumo sacerdote, ele faria um exame pericial, e se de fato ele estivesse com a lepra, ele tinha que morar fora dos muros da cidade, ou se era uma cidade não murada, fora dos arraiais, de lugar distante. Se qualquer pessoa se aproximasse, ele tinha que dizer, não, leproso, não se aproxime. Ele tinha que dar o alerta de segurança, para que os outros não fossem contaminados. Ele vivia sempre esfarrapado, mal cuidado. Familiares, ou quem sabe amigos, levavam ali para ele o alimento que ele pudesse necessitar. E muitos deles viviam uma vida muito difícil, sofrida. Muitos morriam dada a lepra ou dada a escassez de sustento por causa da ajuda de outros. Então, nesse contexto, nós vamos encontrar aqui 4 leprosos. Do lado de fora dos muros da cidade, do lado de dentro a cidade fechada, cercada, todos morrendo. Do lado de dentro, do lado de fora, os leprosos. E um pouco mais distante, o arraial dos soldados inimigos. Só para você ter uma ideia rápida, olhe para mim, por favor, o versículo de número 25, ainda no capítulo 6. Olhe a partir do versículo 25, para você ter uma ideia do contexto que cercava esse momento. Diz assim: houve grande fome em Samaria, eles a sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Se nós formos transformar isso aqui em dinheiro, é muito dinheiro por uma cabeça de jumento. A cabeça de um jumento já não tem muita carne. Imagine num período de fome, de escassez e de seca. Menos carne ainda poderia ter naquela cabeça de jumento, mas era vendida por muito dinheiro. Um pouquinho de esterco de pombas que era utilizado, quem sabe, para tentar fazer uma pequena hortinha, ou quem sabe para tentar colocar fogo e cozer alguma coisa através do fogaréu que podia dar ali, era vendido também por muito dinheiro. Olha só na continuidade, diz que o rei então, passando nos muros da cidade, porque os muros eram largos, iguais a esta nave, ou quem sabe um pouco mais, muros largos. Diz a história que na Bíblia Shed, ou na Bíblia Vida Nova, no rodapé, quando fala dos muros de Nínive, eram tão largos os muros, com cerca de quase 30 metros de altura, onde 2 ou 3 carruagens poderiam passar em alta velocidade, uma pela outra, fazendo a proteção da cidade, escorrendo em cima dos muros. Então o rei, naquele momento também, passando pelos muros da cidade, alguém grita lá de baixo: ô rei, tem misericórdia de mim, rei. E o rei pergunta: de onde eu posso te socorrer? Eu por acaso sou Deus? Se Deus não te socorre, como é que eu vou te socorrer? O que é que você tem? E aquela mulher diz: rei, estamos morrendo de fome. E eu e essa mulher aqui fizemos um trato. Nós temos 2 criancinhas pequenas, recém-nascidas, e nós tratamos que nós mataríamos e comeríamos o meu filho, e quando terminasse a carne deste, nós mataríamos e comeríamos o filho dela, e nós matamos o meu filho, o rei, e o comemos, e agora ela não quer dar o filho para que seja o nosso alimento. Olha que desespero, meus irmãos. Onde chegou a fome daquele povo? Então é nessa conjuntura que o povo de Israel estava cercado, morrendo de fome. Do lado de fora, leprosos, em pior condição ainda, tentavam sobreviver. E eles então, nesse texto que lemos, do versículo 3 ao 5, têm uma iniciativa. Se nós entrarmos na cidade, a fome está lá e nós vamos morrer de fome com eles. Se nós ficarmos aqui, nós também vamos morrer de fome. Já que estamos condenados a morrer, vamos então até o arraial dos Círios, dos nossos inimigos. Quem sabe há um pouco de misericórdia lá. Quem sabe nós podemos pegar restos de alimento e tentar sobreviver. E diz o texto que quando eles foram, então, não encontraram ninguém naquele arraial. Queridos irmãos, eles resolveram não permanecer na paralisia, mas resolveram tomar a iniciativa para mudar de vida, para sair do estado em que estavam para uma condição melhor. Saíram da inércia para voltar ou para buscar uma atitude de
ou aceitar a desgraça, ou mudar a sua situação. Quando tudo está ruindo à sua volta, o que é que você faz? Quando o mundo parece que não tem onde você se segurar, não tem segurança, não tem firmeza, qual é a sua atitude? Permanece olhando o mundo desabando ou busca alternativas que podem mudar de fato a sua situação? Eu quero então propor, meus irmãos, com base aqui nessa introdução, até um pouco longa, mas quero propor aqui com base no texto e nessa introdução, que a gente pense sobre o que se exige para vencer a paralisia. Se nós estamos tétricos, paralisados diante daquilo que nos cerca, o que é necessário para vencermos a paralisia? E a primeira coisa que eu proponho é que é preciso reconhecer que a situação de paralisia, ela é prejudicial à nossa vida, em qualquer que seja a circunstância. Seja numa situação de enfermidade, seja numa situação de desemprego, seja numa situação de perda de certas comodidades, apenas ficar paralisado, sem uma iniciativa, sem uma proatividade, vai ser prejudicial à nossa vida. Eu quero lembrar então, meus irmãos, que Deus não nos criou para o caos, Deus não nos criou para a insatisfação com a vida, mas Deus nos criou para termos vida, e no dizer de Jesus, vida em abundância. Especialmente aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, são chamados a ter uma vida e vida em abundância. Deus é um ser feliz, ou não? Sim, se existe felicidade, Deus é o centro dessa felicidade. Deus é o ser que realmente experimenta a felicidade de uma forma plena e completa. A Escritura vai dizer lá no Salmo 16 que na sua presença a plenitude de alegria e a vida abundante. Nós não temos nem ideia de como de fato é essa plenitude de vida, de realização, de satisfação, de felicidade, de realização na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos criados à sua imagem, para reproduzirmos ou termos em nós mesmos reproduzida a vida de Deus. Sermos pessoas também felizes, criativas, dinâmicas, pessoas realizadas, pessoas que aproveitem a vida com vivacidade, que vivam de fato em abundância de vida. Mesmo que os problemas e situações difíceis possam nos cercar, a Bíblia nos desafia a reagir, a não ficarmos apenas sofrendo, parados, mas reagir. Cada um na sua situação, do seu modo, conforme percebe as diretrizes de Deus, somos chamados a reagir, não nos acomodar e cairmos numa atitude de morbidez, de inércia e de paralisia. Quero convidar você a fazer uma viagem no tempo. Imagine que você é um daqueles 4 leprosos que estavam ali à porta de Samaria. Quero convidar você a imaginar que você estava ali, condenado pela sociedade. Eles não quiseram você dentro da cidade, tempos atrás, porque você estava leproso e você teve que morar fora. Agora você vivia alijado, separado, marginalizado, jogado do lado de fora da cidade, contando, quando, se possível, da ajuda social que alguém pudesse estender até você. Carregava você ali um quadro de uma doença que não tinha cura. Naquela época, naquele tempo, a ciência médica ainda não tinha alcançado a cura ou o controle da hanseníase. Hoje já é bem conhecido, até usa-se muito pouco o nome de lepra, pelo pejorativo que ele carrega, mas a hanseníase hoje é uma doença realmente controlável. Conheço algumas pessoas, inclusive bem próximas a nós, que têm a hanseníase e não há problema de contágio, não há problema de desenvolvimento, porque estão dentro de um controle. Mas naquela época era bem pior. A hanseníase ia matando aos poucos, corroendo e apodrecendo o sistema nervoso e depois todo o sistema do indivíduo, até que ele pudesse de fato morrer, quando ele não morria antes, por maltrato ou por fome, por causa das condições que vivia. Imagine isso em dias de guerra, em dias de cerco, em dias onde a escassez aumentava ainda mais. Só uma coisa certamente esperava aqueles homens: se você fosse um deles, na sua imaginação, apenas a morte te esperava. Parece então que esses leprosos, meus irmãos, aqui se aplicava a eles aquele ditado bem brasileiro: se ficar o bicho pega, e se correr o bicho come. Não tinha para onde fugir. Eles iam experimentar o caos e a morte em pouco tempo. Talvez em alguma situação da sua vida, você possa também ter experimentado isso. É a hora do desespero 2. A hora do medo, a hora do terror. O que fazer quando o caos nos atinge?
Então esse quadro, meus irmãos, ele pode gerar uma certa realidade de imobilidade, de paralisia, onde nós ficamos tétricos, travados e não sabemos o que fazer, mas a paralisia ela pode ser fruto, quem sabe, de uma situação depressiva que já está há mais tempo corroendo a sua vida. Talvez motivada pelo desemprego, motivada pelo aperto, motivada pelo caos que te cerca, pela enfermidade, por alguma situação angustiante, a depressão já vem te consumindo e há um momento do desespero, há um momento desse pavor e dessa paralisia. A Bíblia vai ensinar para nós, meus irmãos, que algumas pessoas na Bíblia tiveram essa experiência. Moisés foi alguém que pediu para Deus: Senhor, mata-me, eu não quero mais continuar. Um momento angustioso na vida dele. Elias também, um pouco antes dessa história aqui, alguns capítulos anteriores, ele acovardado diante de Jezabel, que o perseguia e queria também a sua morte, ele foge, vai se esconder numa caverna e deseja ali a morte. Você vai encontrar a história de Jonas também, depois de ter sido vomitado por aquele peixe, ido lá e cumprido a sua missão de pregar o evangelho àquela nação ninivita, e depois ele fica em cima do morro esperando. Agora eu quero ver a vingança de Deus sobre esse povo. E Deus faz crescer ali um arbusto. Ele era um calvo, um careca, o sol queimava-lhe a cabeça, e Deus fez crescer ali uma aboboreira rapidamente, fez uma sombra para ele. Mas de um dia para o outro, um bichinho foi lá e comeu o pé da aboboreira, e ela secou, e ele ficou se cozinhando no sol, e ele amaldiçoou aquele tempo, aquele momento, e também desejou a morte. Para mim só resta morrer, porque nem sequer ver a tortura de Deus e a ira de Deus sobre esse povo eu não vejo, mas o sol que me castiga, e ele deseja a morte. Pessoas que estavam, meus irmãos, desgastadas e desanimadas, pessoas que foram, ou que perderam o ânimo diante de coisas que os assustaram ou os dominaram na vida. A paralisia pode ser também, quem sabe, fruto de preguiça ou de indisposição. Há daqueles que não tomam iniciativa. São pessoas que não conseguem sair do seu lugar, não conseguem ver um pouquinho à frente para tomar, quem sabe, alguma iniciativa na vida. E caso eles façam, tem que arregaçar as mangas, suar a camisa. Eles têm um certo medo do trabalho. Acomodam-se, quem sabe é uma condição de miséria, de limitação, de infelicidade. Volta na sua Bíblia aí para Provérbios. Veja lá Provérbios 6:9. O que Deus fala para esse povo, ou para essas pessoas que têm pavor de tomar alguma iniciativa para fazer alguma coisa na vida? O texto vai dizer assim, através da sabedoria de Salomão: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Ou seja, não tem a iniciativa, a proatividade de sair do lugar e fazer alguma coisa. Caminhe mais ainda em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: o preguiçoso deseja, mas nada tem, porque ele não toma a iniciativa de ir à luta. Mas a alma dos diligentes se farta, ou seja, aquele que é proativo, que vai, que faz, ele consegue lucros e consegue mudanças. Se você olhar lá um pouquinho mais à frente, Eclesiastes capítulo 10, verso 18, diz assim: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Então a pessoa que não zela, que não cuida do seu casebre, quem sabe vai chegar o momento de desabar tudo. É preciso cuidar onde haja algum desgaste. Então é preciso ter iniciativa, proatividade. Eu pergunto para nós: será que cabe a nós cristãos cairmos em paralisia espiritual? Quando você não tem mais o dinamismo, a coragem de se mover, de sair do seu lugar, de buscar uma experiência mais poderosa com Deus? A Bíblia nos chama, meus irmãos, a vivermos vida e vida em abundância. Mais uma vez, repetindo ali as palavras do Senhor Jesus Cristo. Nos chama a ter uma vida de mais intimidade, de mais proximidade, de mais envolvimento, de mais relacionamento com Deus. É bom lembrarmos que a vida cristã não é meramente uma religiosidade, apenas vir à igreja, cantar, voltar para casa, continuar na mesmice. Não, a Bíblia chama-nos para viver num relacionamento com Deus, na relação de Deus como nosso Pai e nós como filhos amados, como filhos carentes, dependentes, pequenos.
A Bíblia nos chama a nos relacionarmos com Deus na figura da noiva com o seu noivo, ou da esposa com o seu esposo, um relacionamento real, profundo, verdadeiro. Nós não podemos, meus irmãos, nos acomodarmos. Você tem a lembrança de Jesus, por exemplo, quando ele escreve através de João a carta à igreja de Éfeso, lá no comecinho de Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 7, ali conta as advertências de Jesus para aquela igreja, e Jesus chama a atenção daquela igreja, dizendo: volta ao primeiro amor, volta às suas primeiras obras. Você está continuando na rotina evangélica, mas você não está vivendo num amor vibrante. Se você for ler o capítulo 2 de Jeremias, Jeremias também vai dizer assim a respeito do povo de Israel. Deus dizendo através de Jeremias: lembro-me de ti quando eras jovem, lembro-me de ti quando tinhas o amor de noiva. Não é? Todo noivado ou casamento recém-realizado, há uma paixão, há um envolvimento, há um desejo intenso de estar um com o outro, de conviver um com o outro, de se relacionar um com o outro, e Deus clama isso ou reclama disso com o povo de Israel. Volta ao primeiro amor, volta a essa atitude de intimidade. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos acomodados. Muitas vezes é possível o cristão cair numa espécie de paralisia espiritual. Ele continua sendo crente, ele vai na igreja, ele é dizimista, ele canta, ele ora, mas é assim, muito na rotina. Eu não conheço muito de viagem intergaláctica e nem espacial, mas diz um pouco da história, e depois que os foguetes ou naves espaciais rompem a atmosfera terrestre e entram no espaço sideral, não precisa mais de ligar motores. Apenas o impulso no vácuo, ele vai continuamente por caminhos orbitais, sem ter a força de tração dos motores. Apenas a força que ele entrou naquele impulso, ele vai continuamente. Dr. Russell Shedd, ele trata um pouquinho dessa questão, quando ele fala que nós muitas vezes também entramos nesse poder da inércia, e apenas vamos indo, por um poder que nos impulsionou antes, mas que agora nós já não estamos mais conectados, ligados a esse poder. Russell Shedd nos chama a atenção para um reavivamento, um despertamento na vida, a partir de uma relação mais íntima com o Senhor. É possível, meus irmãos, então, ao cristão se acomodar, se acostumar com a vida cristã, apenas seguindo Cristo de longe, sem nunca buscar, quem sabe, uma intimidade mais profunda com Ele. É possível ao cristão se acomodar, quem sabe, de tal sorte que ele não se importa mais com o quadro de cerco e de morte que está à nossa volta. Tudo é rotina, tudo é comum, tudo é normal, já não se perturba mais com as coisas que acontecem. Lembra da parábola do bom samaritano? Quando passa o sacerdote, tão acostumado, mas ele não se sente incomodado com a situação de caos que estava na vida daquele homem caído ali. Passa o levita também religioso, quem sabe lá servindo ao templo, tudo com a perfeição que mandava o figurino, mas ele não se incomodava com o que estava à sua volta. Quem sabe muitos de nós também podemos viver assim. Então era esse contexto que emoldurava o quadro aqui desses leprosos. Do lado de dentro, morte, do lado de fora, morte, não tinha para onde correr. Como é que os leprosos venceram a paralisia? Então isso nos leva, meus irmãos, ao próximo ponto que eu quero trazer para nós aqui. Lembro para você de novo a minha primeira proposição. Eu disse que é preciso reconhecer que a situação de paralisia, ela é prejudicial à nossa vida. Não podemos continuar numa situação de paralisia. Então, se você percebe que a sua vida cristã está meramente na rotina, na mecanicidade da religião, quem sabe é hora de voltar ao Senhor. É hora de dobrar os seus joelhos, de clamar, de jejuar, de implorar a Deus por um despertamento maior na sua vida, por um relacionamento mais profundo com o Senhor. Numa segunda proposição, eu coloco aqui que é preciso reconhecer que há sempre caminhos alternativos para soluções dos nossos problemas. Obviamente que quando nós estamos no poço, nós temos dificuldade em olhar para cima e ver uma saída. Quando nós estamos num momento depressivo, temos dificuldade de olhar além e reconhecermos que pode ter uma saída. E muitas vezes nesse caos e nesse poço, nessa situação depressiva, muitas pessoas chegam à ruína total.
entram no desespero e colocam um fim à vida. Então o problema maior de quem passa por problemas não é apenas o problema em si, mas é não crer em soluções. É não crer que pode haver uma resolução para aquilo que ele passa. Volte os seus olhos de novo aqui para os leprosos. 2 Reis, capítulo 7, olha o versículo 4. O que eles disseram? Olha, como diz o ditado comum entre nós, a sinuca que eles estavam. Numa situação difícil. Se dissermos, entremos na cidade, tem fome na cidade, vamos morrer lá. Se ficarmos aqui sentados, também vamos morrer. O que faremos? Então eles disseram, vamos agora então ao arraial dos Círios. Vamos lá. Se deixar viver, a gente vive. Se morrer, estamos condenados à morte mesmo. Então, tão somente morreremos. Meus irmãos, eles tomaram essa iniciativa. Eles, mesmo com risco, eles tomaram essa iniciativa. Então é preciso crer que existe possibilidades. Não sei qual é a situação que ronda a sua vida, seja na sua vida pessoal, no trabalho, na área profissional, na área de relacionamentos, família. Não sei qual é o problema que te cerca na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, mas Deus nos chama para um momento novo. Deus nos chama para um recomeço. Deus nos chama para sairmos do estágio de paralisia e entrarmos no estágio de atividade. E para isso é preciso proatividade. É preciso que você tome a iniciativa. É preciso que se creia nas possibilidades de resolução, mesmo que você não veja nada na sua frente. O que é fé? Lembra da definição de Hebreus? O que é fé? Fé é a certeza de coisas que não se veem. Não espere ver para crer, mas creia para ver. Não espere as coisas acontecerem para que você comece a acreditar, mas assuma a postura de crer. Diz o texto lá de Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E o cristão é chamado a viver de fé em fé. Aldo Novak, ele vai dizer o seguinte, num certo comentário sobre esse quadro: se você está vivendo uma tragédia, talvez seja este então o momento para suspender tudo e reavaliar a sua vida. Olhe para frente, mas se a tragédia e as turbulências já aconteceram há muito tempo, é hora de parar de brigar contra o passado, porque o seu passado é como uma sombra, que sempre acompanhará você, mas que não tem absolutamente nenhum poder que você mesmo não lhe dê. Cada minuto que você gasta ficando no passado é um minuto a menos vivendo o presente. E como cada minuto do presente vai impactar nos seus minutos futuros, pode-se dizer então que você está jogando fora pela janela milhares de horas, centenas e centenas de dias, quem sabe maravilhosos, apenas porque você fica olhando para o passado. Então é preciso que nós olhemos para frente, acreditando que não importa qual seja o problema, existe um Deus poderoso, existe um quadro mais belo, mais alvissareiro à frente. A fé em Deus, meus irmãos, ela nos arremete justamente para a fé na vida, para a fé na potencialidade do ser humano. Não que o ser humano seja bom em si mesmo, porque nós não o somos, mas acreditar que o ser humano pode buscar e pode gerar alternativas, porque Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Apesar do pecado ter nos atingido, ter nos derrubado, ter nos levado a um estado de caos e de morte, a Escritura diz que mesmo pecadores, continuamos em certa medida reproduzindo a imagem e semelhança de Deus. A sua inteligência, a sua capacidade de conhecimento, de discernimento, de praticar o bem, de fazer a justiça, está tudo danificado. O pecado atingiu e desgraçou a nossa vida, mas ainda sobrou resquícios, ainda sobraram vestígios dessa imagem e semelhança de Deus em mim e em você. E você pode agir e reagir. Arquimedes, se você se lembra desse nome, foi um filósofo, ele parece que misturava-se naquela época ainda a magia com a ciência, e esse Arquimedes, esse homem que viveu entre quase 300 anos antes de Cristo, ele tem uma frase extremamente extraordinária e marcante que o
cravou na história, que é: dê-me uma alavanca e dê-me um ponto de apoio, e sozinho eu moverei o universo. Se eu tiver uma boa alavanca e um ponto de apoio, eu mexo com todas as coisas do universo. Não é exagero. Não é uma invencionice de Arquimedes. É um princípio natural. Se você tem um ponto fixo, um ponto firme, e a capacidade e a iniciativa de mexer, você vai conseguir mexer com as coisas à sua volta. Meus irmãos, então é importante que nós também creiamos, que nós também tomemos iniciativa e nos firmemos naquilo que é ponto de apoio na nossa vida. E a Bíblia vai dizer que nós fomos resgatados da perdição e da morte e fomos colocados sobre uma rocha eterna, uma rocha inamovível. O ponto de apoio mais seguro que pode existir é a pessoa bendita de Jesus, é a fé nesse Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Criador de todo o universo. Então acredite que existe um caminho alternativo para o seu problema, seja ele qual for. Se Jesus está de fato sendo a sua base, e se Jesus é de fato a rocha de segurança da sua vida, os problemas são resolvidos. Como alguém já disse lá no passado, numa telenovela brasileira, Eudorico Paraguaçu, na história, salvo engano, do Bem Amado, há algumas décadas atrás, ele ia dizer que para toda problemática existe uma solucionática. Ou seja, para todo problema existe uma solução. É claro que faz parte da comédia brasileira, mas é interessante nós lembrarmos que faz parte de um princípio de vida também. É preciso que nós creiamos que nós podemos nos mover em direção à mudança, e principalmente no tocante à nossa vida espiritual. Está com problema? Está desanimado? Está sem força para reagir? Lembre que você está sobre uma rocha segura e firme. Lembre que essa rocha segura e firme é uma pessoa, é o Deus Todo-Poderoso, e Ele pode agir a seu favor. Existe, portanto, então, algumas chaves que se tornam alavancas para acionarmos esse ponto firme a fim de alcançarmos soluções. Primeira chave: olhe para Jesus. Creia que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Creia que Ele é o Senhor que pode todas as coisas, que Ele domina o universo. Lembra de Jesus acalmando uma tempestade? Lembra de Jesus fazendo lá nos dias de Eliseu flutuar um machado pesado e sem cabo vindo à tona na água? Lembra de Jesus abrindo o Mar Vermelho lá no deserto para que uma multidão do seu povo passasse? Lembra de Jesus em Hebreus 1:3 sustentando todas as coisas, todo o universo criado pela palavra do seu poder? Creia nesse Jesus. Ele não é apenas um mito ou um ícone de religião, mas Ele é uma pessoa, Ele é a pessoa que tem todo o poder. Refaça a sua confiança em Deus. Chave número 2. Olhe para Jesus. Chave número 1. Refaça a sua confiança em Deus. Olhe de novo para Ele em confiança. Terceiro, vá para um grupo de comunhão da sua igreja. Não importe, embora a pandemia nos reprima, nos mine as possibilidades, mas participe. Seja do grupo de jovens, seja do grupo de senhoras, seja do pequeno grupo da igreja, seja nos cultos, se envolva. Entre no relacionamento de comunhão com as pessoas que têm a mesma fé em Cristo Jesus. Creia que a maré baixa vai passar e vai vir um momento melhor. Construa um sonho, acredite em algo. Claro que não adianta construirmos sonhos apenas hipotéticos, hiperbólicos e danosos, mas com base na palavra de Deus, acredite naquilo que você tem como problema resolvido ali na frente. Acredite nisso. Quinta chave: busque ajuda externa. Converse com pessoas maduras, cristãos firmes na fé, que podem garantir que vão orar com você. Talvez eles não vão ter a solução para o seu problema, mas vão caminhar com você em oração, vão ajudar você com conselhos sadios da palavra de Deus. Sexta chave: busque apoio de um irmão maduro. Sétima chave: arrisque uma mudança. Dê um passo em direção à mudança. Saia da sua paralisia. Diz o ditado também que quem não arrisca, não petisca. Não é?
É preciso que nós tenhamos a coragem de sair do nosso momento de paralisia e, com base nos princípios de Deus, tomarmos a dianteira, tomarmos a atitude. Então, isso nos remete então para o nosso terceiro e último ponto aqui dessa reflexão que eu quero propor. Lembrando que no primeiro ponto eu disse para você que é preciso reconhecer que a situação de paralisia, primeiro, ela é prejudicial à vida. Em segundo lugar, eu disse que é preciso reconhecer que sempre existe uma alternativa de solução. E em terceiro lugar, eu quero propor para você, encerrando aqui a nossa reflexão, que é preciso assumir a disposição de correr o risco para que se mude o quadro ruim que está à sua volta. O risco dos leprosos, volte lá para o texto de 2 Reis. O risco dos leprosos está bem nítido, mais uma vez aqui no versículo 4. Eles tinham duas alternativas apenas. Como diz o ditado também, eles estavam entre a cruz e a espada. Ou morre, não é? E sabiam que não tinha outra alternativa para eles. Olha o versículo 4 mais uma vez. Se dissermos, entremos na cidade, morreremos lá, porque lá está a fome. Se dissermos, vamos ficar aqui sentados, morreremos aqui, porque não tem nada aqui também para que a gente possa sobreviver. Se eles fossem para Samaria, morreriam de fome. Se fossem para o arraial dos sírios, quem sabe eles poderiam ser mortos, mas quem sabe os sírios poderiam usar de misericórdia com eles, já que são leprosos, come aí esse resto de comida, sei lá, alguma coisa desse porte, e eles poderiam viver. Então eles tinham uma filosofia muito simples, que talvez impere também no nosso ditado popular, dos males o menor. Já que é para correr o risco, vamos correr o risco menor. Já que temos que correr risco em ambas as situações, qual é a situação de menor risco? Talvez isso seja também uma diretriz que pode ajudar o cristão na sua vida. Ir para Samaria era morte na certa. Ir para o arraial dos soldados também poderia morrer, mas poderia oferecer uma chance. Então, de novo, eles tomam a iniciativa. Olha o versículo 5. Eles levantaram-se ao anoitecer. Eu queria alegorizar o momento de noite aqui, momento de trevas, de escuridão, de incertezas, de dúvidas. Nesse anoitecer, eles se levantaram e tomaram a iniciativa. Por melhor que seja a decisão, eles tomaram a decisão que poderia, quem sabe, ter uma pequena luz à frente. Então eu quero lembrar você, como disse o maestro Herbert von Karajan, famoso maestro na música internacional, ele vai dizer que quem decide pode errar. Quem não decide, já errou. Então quem decide pode errar, mas quem sabe pode acertar também. Então essa é a dica que o Herbert von Karajan joga aí para a gente. Então decida. Tome a decisão de sair do lugar de opressão que você está. Tome a decisão de sair do lugar de inércia que você se encontra. Decida e vá corrigindo o que precisa ser corrigido. O que não pode é permanecer onde está. É preciso que tome a iniciativa. Uma última ilustração breve, rápida. Lembra quando o povo de Israel estava, depois de atravessar 40 anos de deserto, estavam chegando próximo às margens do Rio Jordão e tinham que passar para o outro lado. Eles entraram do lado direito do Jordão e para acessar a terra prometida tinham que cruzar o Jordão. A Bíblia vai dizer que era época de cheia e o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras e havia muita água e muita dificuldade de se atravessar o Jordão por ali. Foi a segunda vez que Deus abriu as águas. Ele abre ali as águas do Jordão, de forma que, embora fosse um rio num aclive bastante forte, as águas tumultuaram e fizeram um enorme paredão, e do lado de baixo as águas escoaram e o povo de Israel passou a pé enxuto. Mas o que eu quero colocar não é apenas o milagre do abrir, mas o que precede. Você se lembra da história? Deus falou com Moisés: diga aos levitas que carregam a arca, aqueles responsáveis por conduzir a arca da aliança de Deus, que eles tomem a arca e eles entrem primeiro. Quando eles pisarem nas águas do Jordão, o Jordão vai secar. Isso é fé.
É você tomar a iniciativa, mesmo sabendo da impossibilidade racional e natural das coisas mudarem. Onde já se viu, eu vou pisar na água e as águas vão secar. Eu vou pisar na água e as águas vão sair da frente. E aqueles homens, movidos pela fé, na condução da liderança de Moisés, eles tomaram a arca, eram 4 homens, a arca era um caixotão de 2 metros mais ou menos por 2 metros, um pouco menos, com varais, e eles, cada homem de um lado, e eles tomaram aquela arca e foram marchando, e diz o texto que eles entraram no Jordão, e à medida que eles iam entrando, as águas iam se afastando e foi se transformando num leito seco, e eles passaram ali. Se você não pisar no Jordão, a água não vai parar. Se você não tomar a iniciativa de fé em algumas atitudes da sua vida, não espere que Deus faça o milagre. Porque a condição para nós experimentarmos muitas vitórias na nossa vida, meus irmãos, é crermos e termos a coragem de andar, de ir à frente. Então volta aqui àquela frase do Herbert von Karajan: quem decide pode errar, mas quem não decide já errou. Acredite que Deus tem mudança para fazer na sua vida. Óbvio, não saia dando cabeçada por aí. Vá para a palavra de Deus, vá para a bússola que te guie, vá para os princípios que regem de fato a vida a partir da sabedoria divina. O que é que Deus me orienta nesse caminho que eu estou, nesta ou nessa situação que eu me encontro? É preciso que nós busquemos o Senhor. Nós temos uma facilidade muito grande de jogar pedra em Pedro e dizer que ele era um homem de pouca fé. Ele entrou no mar achando que era melhor que os outros e pisou nas águas e de repente ele afundou. Mas eu pergunto para você, você teria pelo menos descido do barco e pisado nas águas? Nós falamos mal às vezes da fé de Pedro, de ele ter afundado, mas será que eu e você teríamos tido a coragem de sair nas águas turbulentas naquele momento e sair fora do barco? Ele teve essa coragem. Então, é preciso que nós também sigamos o mesmo desafio. Nós cantamos aqui agora há pouco: solta os cabos da nau, solte as amarras da sua embarcação, acredite que ela foi feita para singrar os mares, acredite que você foi feito para atravessar os momentos difíceis que a vida pode te dar. E nós estamos vivendo, meus irmãos, nesses últimos meses, momentos muito turbulentos, difíceis, de certa insegurança. Não sabemos o que vem, o que tem, o que acontece, o que está à frente. Quem será o próximo da lista dos nossos conhecidos que será atingido, acometido, ou quem sabe ir a óbito por causa de uma doença como essa que nos cerca? Ou quem sabe outros males que estão aí nos rondando. O momento agora é a pandemia e às vezes nós nos assustamos com a possibilidade de sermos atingidos. Mas essa possibilidade da morte, do caos, do problema, ele não cerca o tempo todo. Você pode estar muito bem agora e amanhã ter um infarto. Você pode estar muito bem agora e daqui uma semana descobrir um câncer terrível que te assole, que te destrua. Você pode estar muito bem agora e perder o seu emprego. Nós não sabemos o amanhã. Nós não conseguimos olhar um palmo à frente da nossa vida. Não sabemos de nada. Nós vivemos nesse ato de insegurança o tempo todo. Então é preciso que nós tenhamos coragem para viver a vida, acima de tudo, fé na verdade de Deus. Saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que nos acompanha, que nos sustenta. Ele não garante, como já dito aqui numa reflexão anterior, Ele não garante uma viagem tranquila. A viagem vai ser turbulenta, vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas Ele garante uma chegada segura e certa. Para você que está no barco com Jesus, pode ter tempestades, mas Ele é o Deus que acalma tempestades. Pode haver turbulências, mas Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Mas Ele garante que você vai chegar do outro lado, seguro e salvo, porque Ele é o Senhor da sua salvação. Então, se a paralisia, se a inatividade, e voltando especialmente na sua vida relacional com Deus, está atrofiada, está dominada pelo caos, é preciso que você corra o risco da mudança. Olhe para o texto mais uma vez, e eles tomaram a iniciativa de sair do seu lugar. Terminamos aqui. É preciso, meus irmãos, então, que como as águias, naquela lenda mitológica lá do início, é preciso que nós tenhamos a coragem, quem sabe, de nos olhar no espelho e reconhecer que precisamos de mudança.
e reconhecer que precisamos de mexer conosco mesmos, na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo, na nossa relação com as pessoas, ou na nossa relação com a vida, e tomar o caminho acertado dos princípios de Deus que podem nos reger. Os leprosos, voltando aqui para o texto, eles venceram a paralisia, e eles tomaram atitudes que mudaram a vida deles, e não só a deles. Se você continuar lendo a história, eles acharam tanta comida, tanta roupa, joias, dinheiro, armas e tudo aí naquele arraial, e eles pegam muito daquilo e voltam para o lugar onde estavam, escondem onde podem e voltam para buscar mais, e um deles fala: para que está tudo errado. O que nós estamos fazendo não está certo. Nós estamos achando tanta coisa boa para nós, e os que estão lá dentro de Samaria estão morrendo de fome. Vamos lá e vamos contar para eles. Portanto, meus irmãos, eu e você também somos chamados não apenas a experimentar as coisas boas do reino, mas também contar aos outros que estão sob o risco da morte, contar aos outros as coisas boas do reino. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa te fortalecer, Deus possa nos ajudar a não sermos cristãos paralisados, mas que nós sejamos de fato pessoas cheias de Deus, entusiasmados. Se você for fazer uma análise exegética dessa palavrinha entusiasmos, você vai perceber que ela é composta de 3 palavrinhas gregas. Em, dentro de, o tus, ali é da palavrinha Deus, de theos, e siasmos, é de si mesmo. É estar cheio de Deus em si mesmo. Essa é a ideia de ser uma pessoa entusiasmada, cheia de Deus, motivada. E é isso que Deus quer que eu e você sejam, sempre. Pessoas entusiasmadas, cheias de Deus, para viver uma vida onde os problemas vão surgir, onde crises vão aparecer, onde derrotas vão fazer parte da nossa caminhada. Quem sabe a morte vai nos acolher em qualquer momento, mas saber que a nossa vida não é só isso aqui, a nossa vida está além, e vivemos nesse olhar para a eternidade. Deus te abençoe, Deus te fortaleça.